Prezado Padre Eduardo, caros irmãos e irmãs, e uma saudação carinhosa àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos 3 leituras, mais uma vez, como costuma acontecer na Quaresma, muito densas. A primeira leitura apresenta uma passagem de um livro pouco lido por nós católicos. E, aliás, eu usaria de dizer pelos cristãos em geral, o livro das Crônicas. Existem 2 historiografias, 2 séries de livros históricos no Antigo Testamento. A chamada história deuteronomista, que começa, sobretudo depois do livro do Deuteronômio, com Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aí tendo no meio também o livro de Ruth. E depois a historiografia do cronista, que inclui o 1º e 2º livro das Crônicas, vem com Judite, Esdras, Neemias, Tobias e 1º e 2º livro dos Macabeus. Por que são chamados historiografia? Porque realmente narram uma história. No caso da historiografia deuteronomista, vai apresentar como livro de Josué a história do povo de Deus a partir da conquista da Terra Santa, no livro de Josué, e depois os primeiros movimentos de estruturação do povo no livro dos Juízes, a Liga das 12 Tribos, e depois no livro dos Reis, a história que começa com Saul, Davi, Salomão, e a partir de Roboão, a divisão dos 2 reinos do norte e do sul. A literatura cronista vai um pouquinho depois do que o livro dos Reis, o 2º, termina com o exílio na Babilônia, e depois a esperança com a recondução do último rei de Judá. A literatura cronista, ela vai além, ela passa também, depois do exílio da Babilônia, ela retoma um pouquinho a história dos reis, mas depois ela segue, depois do exílio da Babilônia, falando da reconstrução do templo, dos tempos do rei Ciro, da Pérsia, e da reconstrução do templo com Esdras e Neemias. E mais tarde, já nos tempos de Alexandre Magno, com os livros dos Macabeus. Então, meus queridos, depois dessa introdução, só para vocês saberem o que é a primeira leitura. Ela trata, então, de uma reflexão sobre a destruição de Jerusalém, do templo, e a deportação do povo para a Babilônia. Explica por que aconteceu toda essa desgraça, por causa da infidelidade do povo, inicialmente a infidelidade dos reis, depois a infidelidade de todo o povo à aliança, mas a deportação, o exílio da Babilônia não era a última palavra. Existem palavras de esperança, porque a Babilônia tinha sido derrubada e o Império Persa é que agora estava dominando, e Ciro, rei da Pérsia, manda reconstruir o templo de Jerusalém. E aí é que vai ser a lição dos que voltarão. É o novo êxodo que o 2º Isaías vai narrar, é a volta do povo do exílio para a terra da Palestina e a reconstrução do templo. Aí a gente pula para o Evangelho. No Evangelho nós temos um encontro de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos?
Nicodemos era um dos dirigentes religiosos do povo. Vocês se lembram que no Evangelho da expulsão dos vendilhões do templo, Jesus pega no chicote e bota para fora quem estava transformando a casa de Deus num covil de ladrões? Os chefes do povo queriam achar então um jeito de acabar com Jesus. Antes eles perguntam a Jesus: que sinal você nos apresenta para fazer essas coisas? E Jesus disse: essa geração pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Mas antes, no texto da expulsão dos vendilhões, Jesus dá o grande sinal, que era destruir este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Era esse o sinal que Jesus promete. Nicodemos, embora fosse um dos chefes religiosos, ele teve uma percepção mais séria, mais aguda da missão de Jesus. Ele reconheceu nas curas, nos exorcismos que Jesus fazia, sinais. Ele não precisava de mais sinais. Nicodemos diz: ninguém pode fazer os sinais e milagres que o Senhor realiza se Deus não está com ele. E aí começa toda uma longa conversa de Jesus com Nicodemos, inclusive antes do Evangelho de hoje, como é aquela história de que se não nascermos do alto, não podemos entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos pergunta: mas como é que alguém vai nascer de novo? Vai entrar de novo na barriga da mãe? Os espíritas querem ver nessa passagem Jesus afirmando a reencarnação, como se a pessoa depois que morreu tem que nascer de novo no ventre de outra mãe. Aí Jesus vai explicar: não, quem não nascer do alto, quem não nascer da água e do Espírito. Estava falando então do batismo e dessa renovação interior que o próprio Espírito Santo lhe concede àqueles que aderem à fé. E aí Jesus vai apresentar esse que os irmãos evangélicos, com toda razão, consideram o Evangelho por excelência. Deus amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E Jesus fala para Nicodemos justamente da cruz. Como Moisés, lá no deserto, levantou uma serpente, para que todos aqueles que eram mordidos de serpentes, olhando para a serpente de bronze, ficariam curados. Jesus, sendo levantado na cruz, vai curar os homens de uma outra serpente muito mais séria do que aquelas cobras do deserto, que é a serpente do mal, a serpente do pecado, a serpente que é o próprio Satanás. Então vejam, meus queridos, para nós irmos concluindo, eu teria muita coisa para nos falar ainda. Quando a gente olha para a cruz, nós podemos ter vários olhares. Um historiador, um sociólogo, um cientista da religião, ele vai ver ali, sobretudo, um assassinato. Jesus foi assassinado, e é verdade. Ele foi condenado injustamente em 2 tribunais: o tribunal judaico, do Sinédrio, e o tribunal romano, através de Pilatos. Condenado injustamente, torturado e morto. Recebeu a pena capital, condenação à pena de morte. Mas os olhos da fé, além de reconhecer que ele foi assassinado, sem dúvida alguma,
vão perceber que Deus se serve de toda aquela situação para um propósito muito mais profundo. A cruz é realmente o sinal da vitória do amor sobre o mal. E é por isso que em São João, Jesus se define na cruz. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Aí a gente entende o que São Paulo falava na segunda leitura. Deus é rico em misericórdia. João Paulo II escreveu uma encíclica, Divis in Misericordia, rico em misericórdia. E o Papa Francisco não cansa de falar que Deus é misericórdia, né? Tendo inclusive instaurado o ano jubilar da misericórdia. Somos salvos pela graça de Deus, não pelas nossas obras, porque é por misericórdia, sendo nós pecadores, sem que tivéssemos a humanidade obra nenhuma a apresentar, Ele veio e se ofereceu por nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.